E aí, pessoal, tudo certinho, né? Ó, eu falar de uma religião islâmica aqui, né? Que o pessoal não gosta muito de islamismo, né? Não gosta muito não. Mas quem conhece sabe essa imagem aqui, já meio que imagina que é árabe, essas coisas, né? Esse aqui, no caso, seria o profeta, né? Porque o pessoal vai dizer que é Maomé, Mohammed. Se o profeta não vai à montanha, a montanha vai a Maomé, né? Aí, aqui tá a esposa dele, né? Pode ver que é bem pequenininha, né? Uma criança. E tá aqui, né? Os seus seguidores e as mulheres com o rosto aberto. Olha que interessante na pintura pré-islâmica, né? Interessante isso, né? Inclusive, eu vou fazer um comentário aqui que antigamente quem cobria o rosto eram os homens, porque eles tinham vergonha, né? Do que eles faziam, né? Entendeu? Eu vou explicar aqui. E agora quem cobre o rosto é as mulheres, porque quem sente vergonha do que os homens faziam e fazem ainda, né? Porque eles são seguidores desse, né? Do maior exemplo, como diz lá o Alcorão, vai dizer que Mohammed ele é o maior exemplo, né? Aí, inclusive não foi Mohammed que escreveu, né? O Alcorão, né? Ele não tinha intenção nenhuma de escrever livro, ao contrário, ele foi até contra aquilo que é escrito, porque ele sabia que a tradição que ele vem do Hanifa, ele não sai escrito. Como é que ele vai criar um escrito? Aí, se ele criar um escrito, ele se desvia da tradição de Abraão. Que loucura é essa? Mas vamos ver. Vamos continuar aqui. Então, o mais engraçado aqui, né, é que os homens cobriam o rosto e as mulheres não. Hoje em dia, os homens estão com o rosto aberto, né, porque perderam a vergonha, o respeito, perderam o pudor. E aí as mulheres envergonhadas cobrem até as mãos. Já viu? Só fica com a telinha do lado de fora, né? Mas enfim, vamos lá. Eu vou expor alguns textos aqui. Antes de expor os textos aqui, a gente vai entender umas coisinhas aqui. Veja só. Antigamente existia um casamento que eles se chamavam um casamento por negócio. Entendeu? Tipo, eu sou dono de uma propriedade e aí, para eu não perder essa propriedade, eu vou casar com alguém ali. Eu digo, ó, pá, para eu não perder minhas terras. Isso é um dos milhares de exemplos que eu podia dar aqui sobre casamento, sobre acordo. Vou casar com a sua filha para os nossos países não entrar em guerra. Entendeu? Ele nunca vai ter relação sexual com aquela pessoa. Mas ele é casado com a filha do rei por causa disso. Você está entendendo? Então o casamento, ele acontece sem o ato. Antigamente, muitos casamentos aconteciam sem o ato sexual. Você está entendendo? Por exemplo, alguém poderia casar com uma mulher que ela nem nasceu ainda. Entendeu? Ela foi prometida. A mulher está grávida, o filho dela, se nascer mulher, ela já está prometida ao homem de Deus ali, por exemplo, né? Naquela época dizia homem de Deus. Por quê? Para ela não cair na mão dos maus feitores por aí, alguém que não tem compromisso. A gente já conhece dentro da sociedade quem são os homens íntegro, verdadeiro, fiel. Aí ela já nasce prometida, ela não vai ter que escolher. E veja, pessoal, isso é um conceito antigo, entendeu? Ela não vai ter o trabalho de escolher, porque ela já vai nascer já prometida para um homem fiel, honesto, trabalhador, entendeu? Então ela já nasce casada. Só que e como é que o cara vai levar? Aí nasceu, é dele? Não, a menina tem que crescer, aí tem os requisitos que sempre houve. Eu vou botar aqui as imagens pra gente ver agora, vamos lá. Essas aqui são as referências que eu vou botar pra gente tentar entender aqui, né? Eu botei uns textos aqui só pra poder ter uma base, porque tá tudo na minha cabeça, né? Mas enfim. Então, ó, as referências, porque muita gente me pede referência, ó, você encontra isso em, ó, Medina grega, e Hipócrates e Galeno. Isso aqui são as referências. Aí você pode bater print aí, ó, tá vendo? Aí, ó, e ver aí. Pronto, aí você pega essa referência aqui, é o que eu vou falar agora. Que é o seguinte, que são, ó, a exigência do casamento. O que era preciso? Em primeiro lugar, a puberdade visível, ou seja, a pessoa, a mulher ali, ou o ser mulher, visivelmente você tem que ver que ela está apta para o ato sexual. É visível, porque às vezes ela não está, tá preparada, mas visivelmente não está. Ou seja, ela passou pelo período de preparação aqui, ó, cadê? É porque isso aqui é o casamento, né? Eu quero falar disso aqui, ó, que é a capacidade de gestar, pronto. E o desenvolvimento pélvico, pronto. Isso aqui é o que eu tô procurando, é ciclo menstrual, tá vendo? Então você vai ver aqui nessas referências que uma moça, para ela ter o primeiro ato sexual, ela precisava passar pelo período
de preparação do ciclo menstrual. Por quê? Ela tem um óvulo, a mulher nasce com a quantidade de óvulos, certo? E aí a idade vai acabando nesses óvulos. Não sei se você sabe disso. A mulher nasce, por exemplo, com 5 óvulos. A cada certa idade vai acabando um. Entendeu? Então, você não pode ter relação sexual com esse óvulo, porque a intenção da relação é construir uma família. Então você vai... Se é fora disso, então isso é imoralidade sexual, porque o sexo é para procriar. Fora disso é imoralidade sexual, que foi o que esse senhorzinho aqui fez. Ele infringiu todas as leis, inclusive do Hanifa, que é a tradição que ele seguia. Aí ele se desviou. E aí ele protestou contra essas normas, porque ele queria casar com a criança. E aí ele feriu, além de ferir, ele profanou os ensinamentos antigos dados a Abraão. As leis, os mandamentos, ele feriu. Ele profanou. Até hoje temos um livro para profanar o ensinamento, leis e mandamentos de Abraão. Você pode procurar aí. Hanif, H-A-N-I-F. Vai procurar saber o que é isso. Esse cara aqui se desviou. Ele criou o protestantismo. Esse cara aqui é o primeiro protestante. Foi ele que criou o primeiro protestantismo. Depois dele, aí vai outras pessoas começar a protestar contra a igreja. Mas isso aí é outro assunto. Então o que vai acontecer? Uma moça, ela visivelmente ela tem que estar preparada. Ela tem que ter passado pelos ciclos menstruais. No mínimo 3, vai dizer lá. Porque o primeiro, ela menstruou aí. Não, ela primeiro tem que o corpo se adaptar àquele ciclo. São 3. O 3 já é a confirmação. O 2 se adapta e o 3 já é a confirmação. Se o cara tiver na pressa, ou a moça tiver na pressa, né? Eita, passou pelo 3º ciclo, então a gente já pode, né? Tentar construir a nossa família, tiver o nosso filho. Aí a moça vai lá e tem um ato. Mas ainda tem outros requisitos, que é o quê? A transferência de tutela da família. A família, antes de ter o ato sexual ali, a família tem que ver se os dois se deram bem. Para poder passar a tutela, senão não dá certo, vocês não vão dar certo. Isso aí não dá, já quebrou, fecha tudo, acaba, pronto, acabou. Porque tem que ter isso aqui. O consentimento tribal, sabe o que é isso aqui? Consentimento tribal, toda a sociedade, todo o conjunto de pessoas daquele local que estão vivendo ali debaixo de esses conceitos de leis, de mandamentos de Abraão, eles teriam que seguir essas regras. E ele não quis seguir, ele se desviou, ele protestou o Mohammed, o profeta. Vai dizer lá, ó, inclusive, que... eu esqueci aqui a referência porque eu sou muito ruim para gravar, mas tem um negócio aqui, ó, que ele não passou por todos os critérios. Puberdade completa, capacidade de gestar, porque você vê a criança lá, ela tem capacidade de ter um filho. Naquela época, como não tinha hospital, cirurgia, não tinha nada disso, você quando vai fazer um ato sexual com uma mulher, você está apto mentalmente em entender que aquela mulher ali, ela tem uma idade suficiente de ficar grávida e de ter um filho normal, sem correr risco de vida para ela e para o filho dela. Foi o que esse senhorzinho aqui fez. Ele ignorou todos os aspectos respeitáveis sociais. Ele profanou aquilo que é santo e sagrado, que é o conhecimento que Deus deu a Abraão. Para a gente respeitar o próximo, amar as pessoas. Ele profanou esse imoral. Então, ele rejeitou todos os requisitos. Todos, preparação do ritual. Ele não fez nenhum ritual, ele foi lá e já tá. Depois apresentou a menina lá, de 9 anos. Ó, tirei aqui a virgindade dela. 9 anos de idade, com a menina no colo, porque ela nem andar, podia andar depois. No colo, aí, a menina tá arriada no chão aqui. Tá arriada. Por favor, deixa eu comprar pipoca, papai. Não sou seu pai. Sou seu marido. Vire de costa, tira a roupa. É assim, é? Então, ó, pessoal, entendam que o crime que esse homem cometeu aqui não foi de ter casado, foi de ter consumido o ato do casamento, porque ele poderia ter casado, ter continuado o casamento com ela. Ele iria consumir lá quando ela tivesse adulta, tivesse apta para ter filho, construir uma família, tivesse estudado, passado pelo ritual, a transferência, a celebração pública, a preparação do ritual da noiva, tudo isso, ele não deixou ela passar por isso aí. Ele profanou. É isso que é o erro de Mohammed, o profeta. Ele não é exemplo para ninguém. Ele deveria ser expulso. E o pessoal ainda segue esse cara, pelo amor de Deus. Péssimo exemplo esse cara é para o mundo.